No primeiro dia após o casamento, só porque eu não reservei um café da manhã separado para a cunhada que dormia até tarde, o marido me deu um tapa forte no rosto bem na frente de toda a família dele. A sogra ficou sentada imóvel como uma estátua de pedra sem se mexer, como se aquela cena não tivesse absolutamente nada a ver com ela. O sogro, com a cabeça baixa, apenas tomava o caldo da tigela sem me dar um único olhar. Naquele momento entendi claramente que todas as pessoas naquela casa achavam que o incidente passaria impune e que eu, como nora, tinha a obrigação de aguentar calada o tapa e a injustiça como algo natural. Mas exatamente 5 segundos depois, eu levantei as mãos com força e virei a mesa posta de cabeça para baixo. Com um estrondo alto, a louça de porcelana se espatifou em pedacinhos afiados, e no meio daquela cacofonia estridente, eu pronunciei apenas uma frase. No mesmo instante, o ar da sala congelou de frio glacial. Antes que a história comece, por favor, inscreva-se no canal, dê like e comente de onde você está nos lendo. Estamos sempre felizes em receber suas histórias. E então, a história começa. Meu Gustavo tem perspectivas tão maravilhosas. De qualquer forma, o fato de essa menina ter conseguido entrar na nossa família é pura sorte dela. No salão de banquetes de um hotel de luxo no centro de São Paulo, a sogra Glória estava sentada à mesa VIP. Vestia um terno de noite roxo escuro austero, com o cinto ajustado de forma impecável, sem um grão de poeira. Ela nem olhou para a jovem noiva que estava ao lado fazendo reverência e oferecendo taças de champanhe aos convidados, concentrando o olhar apenas no filho que conversava com parentes respeitados a poucos passos dali. Vários parentes ao redor concordaram com a cabeça e riram baixinho. Alguém levantou a taça, deu um gole e mudou de assunto com naturalidade. Lorena estava a cerca de meio metro da mesa redonda. Nas mãos segurava uma xícara de chá que nem havia tocado. A voz seca de Glória, que soara 1 minuto antes, não era muito alta, mas atravessou o barulho e o tilintar das taças e cravou-se nos ouvidos de Lorena. Lorena desviou o olhar e fitou a xícara de chá em suas mãos. A superfície do líquido tremia levemente, refletindo o enorme lustre de cristal no teto do salão. Ela não emitiu som algum e nem mudou a postura em que estava. Nesse momento aproximou-se dela o recém-marido Gustavo. Na testa acima do smoking preto perfeitamente cortado, brilhavam pequenas gotas de suor. Ele estendeu a mão de forma natural, abraçou Lorena, pelos ombros inclinou a cabeça e perguntou: "Cansada, faltam só mais 2 mesas e acaba." Sua voz era carinhosa. A gravata estava amarrada com perfeição às mangas da camisa, sem uma única dobra. Durante os 2 anos de namoro, ele sempre fora assim. Nos encontros chegava 10 minutos antes para esperá-la. Ao fazer pedidos no restaurante, lembrava exatamente que ela detestava aipo. À noite, quando ela terminava o turno tarde na farmácia como farmacêutica de plantão, ele estacionava o carro sob o poste e esperava quieto no banco do motorista. Lorena balançou a cabeça. Não estava cansada. A cerimônia de casamento complexa e antiquada terminou apenas às 3 da tarde. Quando mais da metade dos convidados deixou o salão lotado, os funcionários do hotel começaram a retirar as mesas das laterais. Lorena entrou no quarto da noiva, tirou o pesado e sufocante vestido de noiva e vestiu um vestido bege comum. A porta se abriu e Glória entrou. Já tinha trocado para um terno cinza escuro austero com botões e segurava uma bolsa de couro. Gustavo entrou logo atrás. Glória parou bruscamente diante do sofá. Sem pensar em sentar, encarou Lorena diretamente. "Café da manhã às 6 da manhã. Você vai à nossa casa em Guarulhos", começou Glória. Era um tom frio e cortante, sem deixar a menor chance de negociação. Já que a nora cruzou a porta o primeiro café da manhã, ela deve preparar com as próprias mãos. São as regras da nossa família. Entendido. Os dedos de Lorena que fechavam os botões das mangas do vestido pararam. Ela levantou os olhos e olhou para o relógio na parede. Amanhã era o primeiro dia da lua de mel. "Sim, mãe", respondeu Lorena. "Chegarei sem atraso." Glória não repetiu, virou-se e saiu friamente do quarto. O caminho de volta no carro foi em silêncio sepulcral. Gustavo dirigia Lorena no banco do passageiro. Pela janela via-se o sol vermelho do pôr do sol se quebrando na superfície do rio Pinheiros. "Minha mãe sempre fala assim, de forma brusca", disse Lorena, olhando as árvores passando rápido a 100 por hora com voz absolutamente calma. Gustavo virou o volante saindo para a ponte. "Minha mãe só é teimosa nas palavras, mas no fundo é infinitamente gentil.
Ele estendeu a mão para o banco do passageiro e deu um tapinha no dorso da mão de Lorena. São costumes antigos da geração mais velha. Por favor, ceda a ela. Faça como ela pede. Só uma vez. Se você aguentar depois, fica bem mais fácil. Lorena baixou os olhos para a mão onde a palma dele acabara de pousar. Ela lentamente retirou a mão e apertou o botão do vidro, abrindo uma pequena fresta. O vento forte do rio invadiu o carro, dissipando o cheiro denso do limpador de bancos de couro. O carro entrou suavemente na garagem subterrânea de um prédio de luxo nos Jardins. O depósito de aluguel de longo prazo daquele apartamento era de R$500 mil. No mês passado, o pai de Lorena Haroldo transferiu essa quantia colossal diretamente para a conta do proprietário. No contrato de aluguel, só o nome de Lorena estava escrito com tinta. A família de Gustavo possuía apenas uma velha casa simples em Guarulhos, que já molhava há 20 anos na chuva. Mas eles nem expressaram intenção de contribuir com 10 centavos. No último encontro dos pais, Glória definiu os limites claramente. Nosso Gustavo vai ganhar dinheiro no futuro e carregar o fardo de chefe de família a vida toda. Então essa quantia pelo apartamento serve como dote da noiva. Naquele dia, Haroldo não disse uma única palavra de objeção. Apenas baixou a cabeça e tomou o chá em silêncio. Às 10 da noite, a luz do quarto, que deveria ser o doce ninho dos recém-casados, apagou. E bem cedo, Lorena, atravessando a escuridão, antes do amanhecer, chegou de carro à velha casa da sogra em Guarulhos. Ainda não havia clareado. A luz da escada piscava fracamente e no canto havia uma pilha feia de caixas de papelão jogadas. Com o som da fechadura eletrônica, Gustavo abriu a porta da frente. A luz da sala não estava acesa. Apenas o brilho azulado da tela da TV tremulava na escuridão. Glória já estava firmemente instalada no centro do sofá. Vestindo um roupão caseiro escuro, segurava firme o controle remoto. Chegou, disse Glória, sem nem virar a cabeça. Sim, mãe, respondeu. Lorena baixinho tirou os sapatos e colocou a bolsa na prateleira do hall. A panela de sopa está no segundo armário, disse Glória, trocando de canal indiferente. Abra a geladeira, tem repolho e batata. Use isso. Lorena foi para a cozinha. Ao redor da pia apertada, havia uma camada pegajosa incrustada de anos. Quando puxou a porta da geladeira, um frio mofado acertou seu rosto. Dentro tudo estava lotado de potes plásticos coloridos e sacos pretos de conteúdo desconhecido. No fundo da gaveta de legumes, solitariamente, havia um pedaço de cenoura começado, 2 talos murchos de cebola e alguns ovos espalhados. Ela avaliou o estado desses produtos em exatos 3 segundos e logo, como se organizasse receitas na farmácia, montou claramente a sequência de preparo na cabeça. A torneira da pia emperrava. Quando ela levantou a alavanca com força, a água gelada da torneira bateu ruidosamente na tábua de corte. Cortou a batata em meias luas e picou o repolho fininho. Na cozinha silenciosa, só se ouvia o som cortante da faca na tábua. Quando a água na panela ferveu, jogou os legumes e começou a mexer o caldo. Bateu ovos numa tigela e despejou em camada fina na frigideira quente com óleo. Pegou da prateleira algumas pequenas tigelas de porcelana e arrumou bonito os picles abandonados no canto da geladeira. Às 6h20 da manhã, no meio da sala, estava montada uma mesinha dobrável retangular gasta. O cheiro de sopa fresca encheu o ambiente e das bordas da panela subia vapor denso e apetitoso de caldo. O sogro abriu a porta do quarto e saiu vestindo pijama listrado com cabelos desgrenhados como ninho de corvo. Aproximou-se e, sem mais palavras, jogou-se na cabeceira da mesa. Olhou indiferente a mesa posta e, sem dizer nada, pegou logo a colher. Glória também desligou a TV, aproximou-se gingando e sentou o traseiro no lugar de honra no centro. Gustavo, recém-lavado do banheiro, saiu e sentou bem colado ao lado de Lorena. Lorena, de pé na ponta da mesa, olhou os lugares vazios. Faltava só uma pessoa, a cunhada Camila. Mãe, talvez devêssemos acordar Camila para comer todos juntos, perguntou Lorena. Gustavo, batendo o garfo, pegou um pedaço de peixe e colocou no prato. Camila estudou até tarde ontem à noite, preparando para o concurso público. Deixa ela dormir, não mexa. Lorena cruzou as mãos atrás das costas. Eu preparei café da manhã para 5. Quando ela acordar, posso esquentar para ela. A mão de Glória, que balançava o garfo no ar, parou bruscamente. Ela levantou as pálpebras pesadas e encarou Lorena ferozmente por cima da tigela fumegante. Sopa. Você não sabe que nossa Camila tem estômago fraco?
cortou Glória com voz gelada sem a menor hesitação. Ela enjoa com comida fria. Não é tão difícil ficar mais um pouco no fogão e preparar para ela algo fresco e quente. Quando acordar, como uma pessoa pode ser tão burra? Lorena olhou diretamente nos olhos ferozes de Glória. Ela apenas constatou o fato. Se esquentar no micro-ondas fica tão quente quanto recém-feito. Glória jogou os talheres na mesa com estrondo alto. O garfo de plástico barato bateu na superfície, emitindo som agudo. Que absurdo é esse? Ela olhou para Gustavo e estalou a língua. Você está cego. Essa coisa você trouxe para casa e chamou de nora. Nesse momento, a perna de Gustavo deslizou sob a mesa e chutou Lorena com força na canela. Lorena fechou os olhos com força pela dor lancinante que atravessou a perna. Baixou a cabeça e olhou para Gustavo ao lado. Gustavo ignorava completamente seu olhar cabeça baixa, enfiando comida na boca às pressas com as bochechas inchadas. Lorena não disse mais nada. Sentou-se calada em seu lugar vazio. O café da manhã sufocante terminou em apenas 15 minutos. O sogro tomou a sopa até o fim, afastou a tigela, coçou a barriga, levantou bruscamente e voltou para o quarto. Glória também jogou a colher e deixou a mesa sem o menor remorso. Lorena começou a recolher a louça, juntou os restos numa tigela e empilhou os pratos. Na pia, a água voltou a fazer barulho. Nesse momento, a maçaneta da pequena porta ao lado do quarto clicou. A cunhada Camila abriu e saiu. Vestindo pijama largo, coçando a cabeça com as duas mãos, atravessou a sala. Olhou alternadamente a mesa vazia e fria e as costas de Lorena lavando louça na pia. Não deixaram comida para mim, a voz de Camila subiu, tornando-se chorosa com irritação clara. Lorena largou a esponja ensaboada e virou-se bruscamente. A sopa e os acompanhamentos eu guardei na geladeira. Vou esquentar agora mesmo. Camila franziu a testa e baixou os cantos da boca com nojo. Olha só que ousadia. A nova nora, desde o primeiro dia, decidiu alimentar a cunhada com sobras frias. Antes que as reclamações chorosas de Camila terminassem, Glória, meio deitada no sofá, virou a cabeça e lançou em Lorena um olhar gelado como geada. Nesse exato momento, Gustavo, encolhido na ponta do sofá, olhando o celular, levantou como fera selvagem. Levantou o traseiro tão rápido que o telefone voou para a almofada. Correu em passos gigantes para a cozinha. Lorena estava prestes a virar para puxar a porta da geladeira. Gustavo aproximou-se bem perto, cara a cara. A respiração que saía do nariz dele era pesada. Lorena levantou calmamente a cabeça e olhou para ele. Mesmo na fração de segundo em que a mão grosseira dele cortou o ar e voou para seu rosto, nos olhos de Lorena, não passou surpresa alguma. Pá! Soou o som assustador do tapa. A cabeça de Lorena foi jogada violentamente para a esquerda, perdendo o equilíbrio. A perna esquerda recuou meio passo e ela bateu com estrondo na porta do armário inferior da cozinha. Você não tem cérebro, berrou Gustavo com olhos esbugalhados. Seus gritos ecoaram pelas paredes da cozinha apertada. Você acha que esta família é lixo, Hein? O ar da casa congelou instantaneamente. Na sala só se ouvia o tic-tac do relógio de parede. Glória, firmemente sentada no centro do sofá, pegou elegantemente a xícara da mesinha de centro e tomou um gole de água sem ruído. Nenhum músculo de seu rosto tremeu e ela nem por um segundo demorou o olhar no que acontecia. A porta do quarto se entreabriu um pouco. O sogro estava de costas para a fresta, fechando o cinto da calça. Camila, no fim do corredor, baixou a mão que coçava os cabelos e encostou torto no batente. Apenas sorria friamente, levantando a sobrancelha como quem assiste a um espetáculo interessante. Lorena recuperou o equilíbrio, levantou lentamente a mão direita e pressionou a bochecha esquerda. A pele queimava insuportavelmente, pulsando como se arrancassem a carne. Nos ouvidos havia um zumbido fino e agudo. De seus olhos não escorreu uma única lágrima. Estavam secos como deserto. Ela olhava para Gustavo, que estava diante dela, respirando pesado. O peito de Gustavo ainda subia e descia selvagemente, e nos olhos, quando baixou a mão que a acertara, lia-se a calma antinatural de quem acabara de cumprir uma missão importante. Agora esperava que Lorena baixasse a cabeça e murmurasse palavras de desculpas perante aquela maldita educação patriarcal. Lorena o encarou diretamente. Em sua cabeça surgiu de repente a imagem de uma receita médica, todos os detalhes incontáveis que ela coletara cuidadosamente em 2 anos de doce namoro.
O ângulo do guarda-chuva que ele inclinava para o lado dela na chuva, o cuidado delicado manifestado no momento certo e o sorriso infinitamente terno. Mas exatamente naquela fração de segundo, aquela receita falsa foi rasgada em pedaços e as substâncias venenosas depositadas no fundo revelaram sua verdadeira natureza. Era a imposição de submissão-dependência escrava e luta cruel por hierarquia através da violência. Suas pálpebras piscaram lentamente uma vez. Lorena virou-se bruscamente e saiu da cozinha. Em seu andar não havia hesitação alguma. Não olhou para trás para Gustavo nem para Glória. Foi direto para aquela mesinha pobre, ainda montada no meio da sala. Inclinou-se bruscamente e agarrou com as duas mãos as bordas da mesa. A xícara da qual Glória ia tomar água parou no ar bem diante dos lábios dela. Gustavo virou-se e olhou confuso para as costas dela. Lorena usou todos os músculos do core num só movimento e virou a mesa de cabeça para baixo com força. No mesmo instante em que as pernas de compensado se soltaram do chão, os pratos, 2 tigelas de arroz e a panela de porcelana com os restos de caldo voaram no ar desafiando a gravidade. Com estrondo tilintante, toda a louça caiu verticalmente no chão. As tigelas de porcelana se quebraram em dezenas de cacos parecidos com pedaços de gelo e fragmentos brancos afiados voaram até o sofá. O caldo marrom turvo do cozido se espalhou instantaneamente pelo linóleo, tingindo o tapete bege perto do sofá de uma cor vermelha feia. Os restos de repolho cozido grudaram pateticamente no chão. O som era tão alto que doía os ouvidos. Do quarto do sogro veio um baque surdo de algo pesado caindo. Camila, que estava apoiada numa perna, deu um pulo assustado, endireitando-se como mola. Seu queixo caiu. Glória tremeu tanto que derramou água fria da xícara na própria mão. Gustavo congelou no lugar como estátua de pedra. Suas pupilas se dilataram como se fossem explodir. Lorena ficou no meio do caos com o rosto absolutamente impenetrável. Nem perdeu o fôlego, e os músculos de seu rosto mantinham exatamente a mesma tensão de 10 minutos antes, quando cortava batata na tábua. Virou lentamente a cabeça e escaneou os 3 um por um, e finalmente fixou o olhar no rosto patético de Gustavo. O dinheiro do apartamento nos Jardins foi pago integralmente do meu bolso. A voz de Lorena era surpreendentemente baixa, sua dicção muito mais lenta e clara que o normal. No contrato de aluguel está só o meu nome. Os lábios de Gustavo tremeram como em convulsão, mas da garganta não saiu som algum. Amanhã de manhã, assim que abrir os olhos, vou enviar ao proprietário notificação de rescisão do contrato. Lorena olhava para ele de cima. Em seus olhos não havia uma gota de calor humano, como se fosse um sistema pressionando o botão de deletar dados inúteis num servidor sobrecarregado. Todo o lixo da sua família amanhã mesmo junta as trouxas e volta rastejando para essa casa simples, apodrecendo em Guarulhos, para vocês poderem comer até explodir e dormir até tarde pelo resto da vida. Com essa declaração, Lorena, sem o menor remorso, virou-se bruscamente e foi para a saída. Nem olhou para a bolsa na prateleira, simplesmente enfiou os pés nos sapatos com que viera. Sua desgraçada Glória finalmente explodiu, levantando do sofá como animal selvagem. O copo de água rolou pelo tapete. "O que você está fazendo?" Enlouqueceu. É assim que as pessoas se comportam. Gustavo tentou dar um passo à frente, mas pisou num caco afiado de porcelana. Ouviu-se um estalo e parou bruscamente. Lorena nem se virou. Pressionou com todo o peso a maçaneta da fechadura eletrônica e empurrou a porta. A porta abriu e ela saiu calmamente daquela pocilga. A pesada porta de ferro bateu atrás dela com estrondo ensurdecedor, cortando completamente o coro crescente de xingamentos e palavrões loucos. Às 7 da manhã, nas ruas de Guarulhos, soprava um vento frio que cortava até os ossos. Lorena caminhou pela calçada vazia. Na pista ao lado passaram indiferentes alguns carros. Parou na beira da rua, estendeu a mão, pegou um táxi livre, abriu a porta e entrou no banco de trás. "Nos Jardins, por favor", disse ao motorista com voz seca. O táxi acelerou suavemente. Lorena tirou o celular do bolso do casaco. A tela acendeu. No chat de trabalho da farmácia havia dezenas de mensagens não lidas. Deslizou todas, abriu os contatos e apertou o primeiro número dos favoritos. O telefone tocou apenas 2 vezes antes de atenderem. Sim, Lorena suou no fone, a voz grave de barítono de Haroldo. Era a voz rouca de quem acabara de acordar.
O que aconteceu tão cedo? Lorena olhava com um olhar vazio para as placas de trânsito, passando pela janela como frames de filme. A lesão na bochecha esquerda já penetrara fundo sob a pele, causando dor inflamatória ardente nos músculos faciais. Pai Lorena fitava fixamente seu reflexo pálido no vidro. Comece. A palavra que pronunciou foi a única. Do outro lado da linha pairou um longo silêncio gelado que congelava a alma. Não houve suspiros extras nem perguntas insistentes. Haroldo captou imediatamente o peso sangrento escondido naquela única palavra. Cerca de 10 segundos de eternidade, depois ouviu-se farfalhar de papéis no fone, depois o som de armar os óculos de leitura. Primeiro vá ao pronto-socorro. A voz de Haroldo estava 100 vezes mais fria e mecânica que quando fechava balanço no fim do mês. Vá direto ao médico de plantão e pegue o laudo com fotos claras das lesões no rosto. Não jogue fora nenhum papel. Guarde todos os recibos. E com o locador eu falo agora mesmo. Já estou ligando o carro e indo à imobiliária. Lorena olhava para o vazio pela janela. O sol forte da manhã no centro de São Paulo bateu direto no vidro do táxi, cortando os olhos. Entendido. Apertou o botão de desligar. O táxi freou diante da entrada principal de um luxuoso centro médico multidisciplinar perto dos jardins. Lorena pagou com cartão e, cambaleando, entrou pelas portas giratórias. O ar no hall do pronto-socorro estava impregnado de cheiro nauseante de álcool e antisséptico barato. O funcionário da recepção, sem tirar os olhos do monitor, empurrou indiferente um formulário. Lorena pegou a caneta e escreveu com letra clara na causa da consulta: contusão facial. A médica de plantão era uma mulher cansada com muita experiência. Seus dedos com luvas de látex pressionavam sem piedade a área muito inchada ao redor da maçã do rosto esquerda de Lorena. Dói muito? Perguntou a médica secamente. Suportável, mas os músculos estão muito contraídos, respondeu Lorena. A médica virou a lâmpada forte e examinou como lupa a linha roxa do hematoma. Lesão causada por golpe de mão humana, correto? Sim. A médica não perguntou de novo. Virou-se calmamente e digitou no teclado. A impressora laser na mesa cuspiu uma folha de papel com ruído. Lorena guardou cuidadosamente o laudo com carimbo vermelho do hospital na pasta e saiu do consultório. No corredor, perto da lixeira, havia uma velha máquina de venda. Enfiou algumas moedas e comprou uma garrafa de água gelada. Do plástico transparente saía frio glacial. Desatarrachou a tampa, deu um gole de água fria para molhar a garganta ardida e depois pressionou o fundo gelado da garrafa na bochecha esquerda, queimando. Às 10 da manhã, Lorena estava novamente diante da porta do prédio nos jardins, tocou o painel da fechadura e digitou irritada aquela maldita senha de 6 dígitos definida na data de nascimento de Gustavo. Ouviu-se o clique alegre da fechadura abrindo. Abriu a porta. No chão de mármore do hall estavam os sapatos de couro de Gustavo jogados de qualquer jeito na noite anterior, e no tapete bege da sala ainda estavam os 2 copos de água que aqueles 2 idiotas beberam ontem, vendo série romântica. Lorena fechou bem a porta de ferro e arrancou a tampa plástica do compartimento de pilhas da fechadura interna. Apertou o botão de reset e digitou nova combinação de 6 dígitos, a data de nascimento do pai. O bip de confirmação encheu a sala vazia. Apertou o botão com asterisco e ouviu-se o clique analógico. A fechadura mudou completamente para o novo código. Jogou o casaco pesado no sofá, foi direto para o escritório e ligou o notebook. A tela acendeu. Tirou do bolso a pendrive com assinatura eletrônica bancária e inseriu na porta. Quando carregou a página criptografada na tela, apareceu em letras grandes o saldo da conta conjunta que eles alimentavam juntos com aquele idiota, R$450 mil. Era a chamada reserva familiar que assinaram antes do casamento. Se olhasse, os números 400 mil eram dinheiro da própria Lorena, que ganhara nos últimos 5 anos com trabalho infernal na farmácia. Os restantes miseráveis 50 mil eram migalhas que Gustavo transferira graciosamente 3 meses antes do casamento. Lorena clicou com movimento brusco no ícone de transferência. No campo destinatário, indicou os dados de sua conta pessoal independente. No campo valor, digitou todos os 450 mil reais, até o último centavo. Digitou o código de confirmação e apertou transferir. A página atualizou. Saldo atual na tela R$0. Arrancou a pendrive com clique, pegou o telefone
e ligou diretamente para o serviço VIP de apoio do banco. Sim, é a titular do cartão Lorena Harold. No silêncio sepulcral do escritório, sua voz soou como lâmina de faca. Bloqueiem todos os cartões de crédito terminados em 7.200 e um por motivo de perda, e bloqueiem absolutamente todos os cartões adicionais familiares vinculados a esta conta. Sim, agora mesmo, imediatamente. Não importa onde essa pessoa for pagar em karaokê ou café. Recusem qualquer operação. A operadora conferiu rapidamente seus dados e confirmou o pedido. Exatos 3 segundos após o fim da ligação na tela do telefone, apareceu a mensagem assustadora. Todos os seus cartões de crédito principais e os adicionais vinculados foram bloqueados e congelados. Tendo feito tudo isso, Lorena foi ao banheiro. Abriu a água fria e lavou o rosto. No espelho na bochecha esquerda, ainda havia uma mancha roxa com hematoma. Pegou discos de algodão da prateleira de vidro e secou o rosto com cuidado. Depois, como quem vai a um enterro, trocou para uma camisa cinza escura austera e calça, pegou a pasta com o laudo do hospital e saiu novamente para a rua. Exatamente à 1 da tarde, a porta de vidro semi-transparente da sala de reuniões de uma grande firma jurídica no elegante bairro da Paulista fechou friamente. À sua frente estava a advogada Anastácia Lendária, ex-colega, que estudara com Lorena na faculdade de farmácia, mas depois largou tudo e foi para direito. Anastácia cruzou as pernas e, olhando o laudo como sob microscópio, perguntou: então ele armou esse escândalo na manhã seguinte ao casamento? Anastácia jogou o laudo de volta na pasta e pegou o copo de refrigerante na ponta da mesa. Hoje às 6h30 da manhã, respondeu Lorena com um olhar absolutamente firme. Anastácia acenou levemente, abriu a gaveta e pegou uma pilha de formulários em branco de procuração para divórcio e partilha de bens. O contrato de aluguel do apartamento nos Jardins está só no seu nome. O dinheiro foi transferido diretamente da conta do seu pai ao locador. Nesse ponto você não perde um centavo. É 100% seu bem pessoal. E como o casamento não durou nem 24 horas, qualquer exigência deles de partilha de bens é puro absurdo risível. Agora temos só uma tarefa: como fazer esse canalha vir rastejando e assinar os documentos de divórcio. Eis a questão. E se ele se recusar a assinar? Perguntou Lorena sem piscar. Se não concordar com divórcio amigável, passamos direto para a justiça. Anastácia bateu levemente a ponta da caneta na mesa de madeira. Esse laudo do hospital é nosso trunfo principal. O fato de violência doméstica é incontestável. Se for a julgamento, ele não só paga indenização enorme pela destruição do casamento, como também protocolamos queixa por crime. Essa família apodreceu 20 anos em Guarulhos, e esse rapaz vai trabalhar de gravata numa empresa decente. Correto. Se a polícia começar a investigação no escritório dele ou aparecer em casa, ele simplesmente não aguenta essa vergonha. Lorena pegou a caneta e assinou firmemente no canto inferior direito da procuração. O som da pena arranhando o papel foi claro e decidido. Façam tudo pelo procedimento mais rápido. Lorena empurrou o papel assinado para Anastácia. Com o apartamento, meu pai já resolveu tudo pelos corretores. O proprietário concordou em rescindir o contrato antes do prazo e devolver o depósito, mas os trâmites burocráticos levam cerca de 3 semanas. Quero que nesse prazo de 3 semanas todo esse lixo seja perfeitamente limpo da minha vida. Anastácia bateu na pilha de documentos e olhou para Lorena. Hoje à noite, ele certamente vai aparecer para te ver. Vai abrir a porta. Já troquei a senha. Não vou abrir para ele de jeito nenhum. Lorena levantou do lugar sem o menor remorso. Às 19h30, no corredor silencioso do prédio de luxo, ouviram-se passos pesados. Gustavo, com pasta na mão, aproximou-se da porta de entrada cinza escura. Por hábito arraigado, digitou negligentemente na painel sensível a combinação da data de nascimento. Bip, bip. Erro. Soou o sinal curto e agudo do sistema. Gustavo franziu a testa. Pensando que apertara errado, digitou os números lentamente mais uma vez. Bip. Erro. Tirou a mão e encarou o painel eletrônico. A luz azul apagou e a fechadura desligou. Em pânico, agarrou a maçaneta maciça e puxou com toda a força para baixo, mas a porta blindada nem se mexeu. Lorena Gustavo bateu com a palma na porta com estrondo. O som vulgar ecoou pelo corredor silencioso. Você está aí dentro. Pare de teimosia. Abra a porta logo. De trás da porta não vinha som algum, nem uma mosca voaria. Gustavo tirou o smartphone do bolso da calça e discou o número de Lorena.
Os toques longos se arrastaram 5 vezes, depois a chamada foi cortada cruelmente. Apertou chamar de novo, mas dessa vez soou imediatamente voz seca mecânica, assinante ocupado. Ele estava na lista negra. A respiração de Gustavo ficou pesada. Recuou um passo e encarou ferozmente a porta fria. Aquele tapa saboroso que dera nela na cozinha ao amanhecer, ele ainda considerava a educação correta. Tinha certeza de que restaurara a disciplina na casa e provara sua autoridade de chefe de família diante da mãe. No caminho para o trabalho, até enviara mensagem presunçosa para Glória, prometendo passar no supermercado à noite, comprar frutas caras e levantar o astral da nora. Achava que se deixasse a mulher um dia sozinha, a raiva passaria e ela viria rastejando de joelhos. Mas que a senha do apartamento seria totalmente trocada, sua mente pequena nem conseguia prever. Em surto de raiva reprimida como animal, bateu mais 2 vezes com força na porta. Pare de alimentar seu ego patético. Abra a porta imediatamente. Todo o andar está nos ouvindo. Nesse momento, a porta do apartamento vizinho rangeu e se entreabriu. Saiu um homem de meia-idade de camiseta amassada e olhou para ele com nojo como inseto. Ei, que bagunça vocês estão fazendo no meio da noite na porta alheia. Gustavo recolheu assustado a mão levantada e curvou-se desajeitado para o vizinho em ângulo de 90 graus. Ah, desculpe, por favor, parece que o trinco travou. O vizinho estalou a língua, sorriu friamente e, batendo a porta, desapareceu. Gustavo ficou parado como idiota. Do estômago à garganta subiu um sentimento inexplicável e patético de humilhação. Com raiva, chutou a parede de mármore com a ponta do sapato, virou-se e arrastou-se desanimado para o elevador. Dentro do apartamento, Lorena estava sentada no centro do sofá com a perna cruzada. Nem ligou o lustre. Apenas a pequena tela do interfone ao lado da TV brilhava intensamente, transmitindo em alta definição tudo o que acontecia no corredor. Observava Gustavo curvando-se covardemente para o vizinho desconhecido, chutando a parede de raiva e como cachorro espancado cabeça baixa entrando no elevador. Seu batimento cardíaco estava calmo como superfície de lago, nem medo da violência, nem mesmo prazer agudo de vingança. Aquele homem histérico na tela parecia-lhe absolutamente estranho, como se existisse do outro lado do universo. Em 2 anos de doce namoro, aquele rapaz confiável que a esperava sob o poste e aquela criatura patética na tela, chutando a porta, simplesmente não se encaixavam na cabeça dela como a mesma pessoa. Lorena andou descalça pelo tapete. Simplesmente arrancou o cabo de alimentação do interfone da tomada. Toda a sala mergulhou em agradável escuridão absoluta. No dia seguinte, velha casa em Guarulhos, cheirando a mofo. Ontem à noite, Gustavo finalmente teve que voltar rastejando para aquela pocilga e passar a noite de qualquer jeito encolhido no sofá duro. Glória, saindo da cozinha com um copo de água, olhou a camisa amassada do filho impregnada de suor e seu rosto se contorceu de raiva como máscara horrível. Aquela cobra não deixou o marido voltar para casa. Glória bateu o copo com estrondo na velha mesinha de centro. Ai, meu Deus, como permitimos um erro desses. Na primeira manhã após o casamento, ela ousa zombar da sogra. Glória cutucava o ar furiosamente com o dedo. Mãe, por favor, chega, disse Gustavo. Glória arrancou o avental com manchas de caldo e jogou na cadeira. Eu mesma vou lá e vou olhar nos olhos dessa menina. Será que ela ousa não abrir a porta quando a própria sogra aparece? Às 10 horas, Glória, trocando 2 vezes de metrô lotado, chegou aos jardins e subiu ao andar certo. Aproximou-se da cara-porta cinza escura e apertou a campainha. Nenhuma reação. Apertou mais uma vez e segurou o botão por 3 segundos inteiros. Dentro continuava silencioso. Glória respirou fundo, levantando a raiva que fervia dentro, levantou a mão e começou a bater loucamente na porta. Abre agora mesmo, sei que você está escondida aí como rato no corredor vazio de prédio de luxo. Ecoavam apenas seus próprios gritos chorosos. Que educação é essa? A sogra veio e você nem abre a fechadura. O tom de Glória ultrapassou todos os limites de sanidade. Acha que trocando uns números na fechadura tudo se resolve? Junte suas coisas e saia imediatamente. Bateu sem parar na porta por 10 minutos. A palma ficou vermelha e ardia como queimadura. Nesse tempo, a faxineira que limpava o chão no corredor passou com seu carrinho olhando-a de forma estranha como macaca no zoológico. Glória de repente sentiu o orgulho desabar. Olhou ferozmente para a faxineira, depois com o rabo entre as pernas, afastou-se quieta para o elevador.
Ficou quase 40 minutos diante do elevador queimando de raiva, mas a porta não deu sinal de vida. Na cabeça obtusa de Glória, finalmente começou a entrar o realismo. Aquela menina que ontem ainda cortava batata obedientemente na pia agora estava 100% determinada a romper todos os laços com eles. Com dedos trêmulos abriu o mensageiro e gravou mensagem de voz para Gustavo. Ela pirou completamente. Não abre a porta de jeito nenhum. Faça o que quiser, mas vá resolver com ela você mesmo. Não podemos deixar um apartamento tão caro vazio. Ao mesmo tempo, na cafeteria do Centro Empresarial em São Paulo, Gustavo e alguns colegas estavam na fila longa por café após a reunião matinal. Ice americano e 2 lattes. Gustavo estendeu elegantemente ao caixa o cartão VIP. Pague com este. O caixa pegou o cartão e inseriu no terminal. Na tela apareceu imediatamente inscrição vermelha de erro. Desculpe, mas seu cartão está bloqueado. O caixa devolveu o cartão desajeitado. Bloqueado. Que absurdo. Gustavo franziu a testa e respondeu irritado. Ainda tem limite de $500 mil. Seu terminal quebrou. Passe de novo. O caixa passou o cartão no terminal reserva. O mesmo. Não é limite. O cartão está completamente congelado e bloqueado no sistema do banco. Os colegas atrás começaram a cochichar e olhar curiosos. Gustavo sentiu o pescoço queimar de vergonha. Vasculhou os bolsos nervosamente, pegou seu miserável cartão de débito salarial com trocados e estendeu depressa. Então passe neste. Pegando os suportes de café com as 2 mãos, acenou aos colegas para irem ao escritório e ele mesmo se enfiou na fumacê vazia no primeiro andar. Com coração apertado, discou o número VIP de apoio indicado atrás do cartão. Identidade confirmada. Verifique imediatamente o status do meu cartão terminado em 8.831. A operadora digitou e 3 segundos depois respondeu com voz metálica: Olá, seu cartão é adicional. Ontem às 10 da manhã, a titular principal da conta Lorena Haroldo bloqueou e congelou completamente a conta pelo app. O cigarro que tremia nos dedos de Gustavo dobrou ao meio. A cinza acesa caiu nos sapatos engraxados. Titular principal. Vocês estão brincando. É cartão familiar. Usamos juntos. A voz de Gustavo falhou num grito incontrolável. Lamentamos muito, mas em nosso sistema, o único titular da conta principal é Lorena Haroldo. Como usuário de cartão adicional, o senhor não tem direito de desbloquear. Gustavo apertou desligar com força, mal se contendo para não quebrar o telefone na parede da fumacê. Frio glacial subiu pela espinha. Como atingido por raio, abriu o app do banco com as mãos trêmulas para entrar na conta, onde todo mês transferia R$5 mil com ar de benfeitor para salvar as aparências. Saldo R$0. No histórico de operações, estava claramente indicado que ontem de manhã, todo o dinheiro até o último centavo foi transferido para a conta desconhecida em outro banco. Deslizou lentamente pela parede suja da fumacê. Só agora, nesse segundo sufocante, ele finalmente compreendeu em toda a plenitude a estrutura financeira feia do casamento deles. Olhando para trás, em 2 anos de namoro, Lorena nunca tocou no tema dinheiro. Mesmo após jantar em restaurante premium, entregava elegantemente o cartão ao garçom. E até a compra do apartamento de luxo nos Jardins, comentou com frase: leve, meu pai paga tudo. Ele, arrogante, se considerando gerente elite de São Paulo, aceitava aquele enorme apoio financeiro como natural. Aquele maldito cartão na carteira dele era, na verdade, o salva-vidas de toda a família pobre de Guarulhos. O dinheiro com que Glória toda semana comprava carne cara no supermercado e até os cursos preparatórios para concurso público, pelos quais Camila pagava dezenas de milhares de reais. Tudo pago com aquele cartão congelado. Gustavo jogou o cigarro no chão com força e esmagou com o sapato. Com dedos trêmulos, discou o número de Glória. Mãe, é o fim. Sua voz secou como areia no deserto. Ela já cedeu e abriu a porta. Glória justamente abria a porta da velha casa tirando os sapatos. Que porta? Gritou Gustavo irritado, olhando ao redor para ninguém dos colegas ouvir. Lorena bloqueou todos os cartões, aquele cartão de crédito com que pagávamos todas as despesas. A mão de Glória, que tirava o sapato, parou. O quê? Que bobagem você está falando? No sentido do seu cartão salarial. Não, esse cartão desde o início foi feito no nome dela, uivou Gustavo como animal ferido. Essa louca não só congelou o cartão de crédito,
como também tirou todas as nossas economias conjuntas, não deixou um centavo. Glória congelou no hall, apertado como estátua. O quê? Que absurdo. Como não está no seu nome. Você é o chefe da família Gustavo. Por que a conta está no nome dela? Mãe, por favor. Gustavo fechou os olhos sofrendo. No contrato do apartamento nos Jardins, só o nome dela. Todos esses milhões foram pagos pelo pai dela em dinheiro. Se ela agora cortar o oxigênio, nem um copo de café consigo comprar. Estou na miséria. No fone pairou silêncio sepulcral horrível. Nesse momento, a porta do quarto se entreabriu quieta. Camila, em pijama largo, saiu no corredor com o boleto dos cursos e ouviu os últimos gritos patéticos do irmão. As cores sumiram imediatamente do rosto oleoso dela. Ficou cinza. Aproximou-se de Glória com passos pesados. Mãe, o que ele disse, Lorena bloqueou os cartões. Vocês estão brincando de onde vou tirar dinheiro para pagar os cursos preparatórios hoje até às 3. Glória olhava para a filha enfurecida com o rosto branco. Seus lábios enrugados abriam e fechavam como peixe jogado na praia, mas não conseguia emitir som. Virou lentamente a cabeça e encarou a mancha no linóleo no centro da sala, exatamente o lugar onde ontem, ao amanhecer, Lorena quebrou a mesinha pobre deles. Limparam os cacos, mas a mancha vermelha do caldo grudou no linóleo velho como marca e não saía. Glória, de repente, sentiu frio glacial penetrando até os ossos. Só agora seu cérebro obtuso compreendeu a realidade. O que aquela menina jogou no chão ontem não eram apenas pratos, era a única fonte da vida deles, do dinheiro deles e do poder ilusório com que parasitaram nela. Passaram-se 2 semanas. O ar na sala de reuniões atrás das divisórias de vidro da prestigiada banca de advogados na Paulista estava frio como freezer. Gustavo estava encolhido no canto da longa mesa de madeira maciça. Sob os olhos havia olheiras pretas. Nessas 2 semanas infernais, Gustavo correu por toda São Paulo tentando encontrar Lorena. Foi à farmácia, mas a gerente disse que Lorena tirou férias de 1 mês. Foi aos Jardins, mas o segurança disse que a dona já retirou todos os objetos de valor. Até foi à enorme casa de campo dos pais dela na rodovia, mas os seguranças com sirenes nem deixaram aproximar. À sua frente estava só a advogada Anastácia, pernas cruzadas e observando-o com zombaria. Anastácia tirou da pasta uma pilha de papéis e jogou negligentemente diante de Gustavo. Este é o projeto final do acordo de divórcio. A voz de Anastácia era seca como de oficial de justiça vindo penhorar bens. Minha cliente não exige nenhuma indenização de vocês. Porém, o apartamento nos Jardins, comprado com dinheiro da família dela, volta integralmente para ela. Você só pega a caneta, escreve seu nome e assina que não tem nenhuma reclamação sobre este bem e nos separamos. Gustavo olhava aqueles papéis escondendo as mãos trêmulas sob a mesa. Vocês estão brincando? Isso é ilegal. Esse apartamento de luxo foi comprado para nós 2. Como ela pode simplesmente rescindir o contrato unilateralmente? Anastácia levantou um pouco o queixo e sorriu com um canto da boca olhando-o como. Tirou da pasta outra pasta cópia da queixa na polícia com carimbo vermelho da PM. E na folha seguinte, foto colorida do hematoma de Lorena com carimbo do pronto-socorro Gustavo. Anastácia recostou na cadeira de couro e cruzou os braços. Minha cliente reuniu base probatória perfeita. Espancamento da esposa diante de toda a família no primeiro dia após o casamento. Se você se recusar a assinar, vamos à justiça. Você não só paga indenização gigante como ganha antecedente criminal. E esse belo papel com carimbo vermelho vai direto para o RH da sua empresa decente. Quer testar como rápido te jogam na rua com bilhete preto? Gustavo encarou o laudo médico como se visse fantasma. Na foto, o hematoma roxo no rosto de Lorena parecia simplesmente horrível. Nesse momento, no bolso dele, o telefone começou a vibrar loucamente. Era a mãe. Suando frio, atendeu. Gustavo. A voz de Glória soava como se envelhecera 10 anos. Do antigo arrogância não restava traço. Assine logo tudo o que eles pedem e acabamos com isso. Filho, acabaram de me ligar cobradores do banco. A voz de Glória tremia. Essa louca pelos corretores rescindiu o contrato e está pegando o depósito de volta. Se ela pegar todo o dinheiro, estamos perdidos. Nós hipotecamos nossa casa em Guarulhos para pegar empréstimo para o casamento luxuoso de vocês. Não temos um centavo para pagar os juros do mês que vem. O gerente do banco ameaça leiloar a casa
e penhorar todos os nossos bens. Gustavo sentiu a cabeça rodar como se levasse uma marretada. Esquecera completamente disso. Para impressionar os parentes e fazer casamento pomposo no centro de São Paulo Glória, hipotecara a velha casa simples com juros enormes. E todo esse império de cartas se sustentava apenas no cartão ilimitado de Lorena, com que pagava os juros. "Assine e vá embora", gritou Glória e desligou. Gustavo jogou o telefone na mesa com olhar ausente. Sentindo a gravata sufocar, Lu olhou o rosto gelado de vencedora de Anastácia. Depois, com dedos trêmulos, pegou a cara caneta tinteiro. Vivera em ilusão monstruosa. Achava que encontrara a esposa ingênua e submissa, que podia trancar na jaula do patriarcado e manipular. No fim, era apenas palhaço que brincou 24 horas de chefe de família num castelo de vidro alheio construído com dinheiro alheio. Pôs sua assinatura nos documentos. As letras saíram tortas como minhocas. Exatamente um mês depois, esse sujo processo de divórcio terminou. O apartamento de luxo nos Jardins foi limpo até brilhar. Senhas resetadas. Gustavo juntou seus pertences baratos em 2 malas e voltou envergonhado para a casa simples, cheirando a mofo em Guarulhos. Chegou o outono. Perto do prédio gasto em Guarulhos, reuniam-se as fofoqueiras locais. Glória encolheu-se no canto de uma cafeteria barata, olhando fixo para seu café de R$ 10. "Oi, Glória", a ativista local de cabelos cacheados, sentou ao lado baixando a voz. Ouvi no salão. "Dizem que seu Gustavo voltou para casa com as coisas 1 mês após o casamento." As mulheres nas mesas vizinhas congelaram imediatamente e aguçaram os ouvidos. Glória forçou um sorriso torto. "Ai, o que tem de mais? A juventude hoje é assim. Não combinaram temperamentos e se separaram. Essa menina é mimada pelo pai. Nem um pingo de respeito aos mais velhos. Entendi que não podíamos deixar uma assim entrar na nossa família decente. E a coloquei para fora." Glória endireitou as costas, tentando salvar os restos do orgulho destruído. "Ai, deixa disso", sorriu a cabeleireira sentada à frente. "Para mim contaram bem diferente. Dizem que a nora fugiu no meio da noite, contratou advogados e pegou de volta todos os milhões do apartamento de luxo. Meu Deus, as noras hoje são espertas. Deixaram vocês sem nada." O rosto de Glória ficou roxo como beterraba. Não encontrou o que responder. Tentando esconder a vergonha, tomou de um gole o café barato esfriado. O gosto amargo queimou a garganta. Querendo fugir logo, começou a remexer nervosamente na bolsa para pagar a conta, mas só conseguiu tirar um velho cartão de débito empoeirado com saldo 0. As vizinhas trocaram olhares desprezíveis aproveitando sua humilhação patética. Enquanto isso, no supermercado de rede barato, ali perto, as portas automáticas se abriram com ruído. Camila, vestindo uniforme barato de caixa, estava encurvada atrás do caixa estreito. Dos antigos passeios em salões de beleza não restava traço. Cabelos sujos presos em rabo de cavalo fino. Um homem nervoso jogou com estrondo uma lata de cerveja na esteira. "Registra logo, estou atrasado para o ônibus." Camila agarrou o scanner nervosamente e bipou o código de barras. "São R$ 10, murmurou com voz baixa e patética. O homem jogou uma nota amassada no balcão e começou a bater os dedos nervosamente. "Anda logo com o troco." O que ficou parada como estátua, nenhuma agilidade na juventude. Camila tremia de humilhação, mordendo o lábio até sangrar. Nesses 3 meses ouvira milhares de ofensas assim. Assim que o cartão da nora foi bloqueado, os cursos para concurso público foram por água abaixo. Glória enlouquecia com os cobradores. Gustavo toda noite se embebedava com cachaça barata e se trancava no quarto. Camila teve que trabalhar por trocados como caixa só para não morrer de fome. Com mãos trêmulas deu o troco e curvou-se obediente ao cliente grosseiro. Só ali no fundo do poço ela finalmente entendeu a verdade cruel. Neste mundo capitalista ninguém ia alimentar, lá de graça e garantir vida fácil. Os almoços grátis que a nora preparava nunca mais haveria. Passaram-se 3 meses. Região metropolitana de São Paulo, condomínio de luxo em Alphaville. No gramado amplo diante da casa luxuosa, caíam lentamente folhas vermelhas de outono. Na cozinha enorme, o potente exaustor sugava o ar e na frigideira de ferro chiavam bolinhos de carne dourados. Haroldo, vestindo cardigan caro de cashmere, virava habilmente os bolinhos dourados. Pela casa toda se espalhava aroma maravilhoso de comida caseira. Lorena, vestindo confortável roupa de casa, descarregava na mesa de mármore frutas caras da loja Premium.
cabelos presos negligentemente na nuca. Vá lavar as mãos e arrume a mesa, disse Haroldo, transferindo os bolinhos dourados para o prato branco imaculado. A mãe foi à estufa pegar cebola fresca. Chame todos para jantar. Pode deixar. Lorena pegou talheres de prata da gaveta e foi para a ampla sala de jantar inundada de luz solar. Na enorme mesa de carvalho, não havia regras patriarcais, nenhuma divisão entre lugar de chefe de família e lugares de servos. Não precisava esperar o pai pegar a colher primeiro. Nesse momento, a mãe entrou da varanda. Nas mãos, um maço de cebola verde fresca. Colocou habilmente no centro da mesa uma tigelinha com molho caseiro. Então vamos comer. Haroldo pôs a tigela fumegante de bolinhos na mesa e primeiro recostou relaxado na cadeira. Os três sentaram à mesa. Naquela mesa não havia nenhuma menção ao escândalo sujo em Guarulhos. Ninguém lhe dava sermões do tipo "sua juventude está passando" ou da próxima escolha marido melhor. Era apenas um jantar familiar calmo. Lorena pegou o garfo. Cortou um pedaço crocante do bolinho dourado, mergulhou no molho e levou à boca. No silêncio do ambiente só se ouviu o crocante da comida gostosa. De repente parou de mastigar e olhou a superfície polida vazia da mesa. Em sua memória surgiu por um instante aquela mesinha pobre e dobrável que virou na sala suja em Guarulhos. Naquela hora o ar na casa estava pesado como cimento. Aqueles hipócritas a pressionavam com seu silêncio patriarcal, tentando transformar, lá em empregada grátis forçar, lá a recolher cacos de joelhos, mas agora ao redor só havia silêncio profundo e perfeito de liberdade. Não precisava mais vigiar cada palavra para não irritar aqueles insignificantes. Não havia ordens nem suspiros humilhantes da sogra. Lorena engoliu a comida, largou o garfo, pegou o copo de cristal e deu um grande gole de água. Passou o dedo pelo vidro fresco. E nesse momento sentiu um sentimento incomparável de segurança e liberdade absoluta que correu como corrente elétrica da cabeça aos pés. Agora nunca mais precisaria pedir permissão àqueles refugos para simplesmente viver. Obrigada por ouvir e ler nossa história até o fim. Não esqueça de dar like, inscrever-se no canal e apertar o sininho. É um enorme apoio para nós. E voltaremos com novas histórias emocionantes e reais. Até a próxima!